cai na turbina, a turbina gira e depois a água continua o fluxo no rio, não é assim não? Mas esse metano é jogado na onde? Na atmosfera. Entenderam o problema? Bom, e aí, pessoal, qual é a ideia? A ideia é tentar minimizar a liberação de metano de usina hidrelétrica, que é muita, certo? E esse metano, ele traz uma boa contribuição para o chamado aquecimento global. Deu para ter ideia do problema aí que é gerado? Produção de metano no fundo da usina. Por quê? Porque esse metano ele é formado na decomposição da matéria orgânica na ausência de quê? De oxigênio. Certo? Qual foi a ideia dos cientistas? Os cientistas aí eles proporam a seguinte ideia: colocar uma película, uma membrana no fundo da represa. Isso aqui é a membrana. Certo? Vocês podem ver que a membrana ela tenta separar a água, essa água que está dessa linha aqui para cima, é a água que vai para a turbina, para gerar o que, pessoal? Energia. Da água, dessa água aqui embaixo. Essa água aqui embaixo é rica em que, pessoal? Energia. Certo? Então qual a ideia? Coloca-se uma membrana, isso aqui, essa linha é a membrana, certo? E essa membrana para quê? Para evitar que essa água aqui que está aqui embaixo, que é rica em metano, caia aonde, pessoal? A turbina e, consequentemente, esse metano seja liberado para a atmosfera, certo? Essa membrana, pessoal, ela vai ser fixa aqui embaixo, certo? Fixa aqui embaixo por pesos. É uma membrana tipo um polímero, certo, pessoal? Tipo um plástico. Só que é uma membrana. A membrana quer dizer o quê? Que passa a uma troca de água, né? Assim, ela não é impermeável, não. E essa membrana ela vai ser fixa por boias. Essa membrana aqui está representada pelo número 1, ela vai ser fixa por boias. Essas boias aqui, olha, daqui ela nem suba nem desce, daqui ela fica aí nessa região. Essas boias aqui são representadas pelo número 3, certo? Bom, qual a ideia? O que é que vai fazer aqui? Vai colocar aqui no fundo da represa um material que sugue essa água. Essa água aqui é rica em quê? Metano. Aí vamos lá, essa água vai vir para cá, certo? E o que é que vai acontecer com essa água aqui rica em metano? Essa água vai ser aquecida. Aquecida levemente. Pessoal, quando você tem um gás dissolvido na água e você aquece a água, esse gás faz o quê, pessoal? Sabe? Se você pegar uma panela com água e colocar no fogo, é assim, se você ficar olhando, logo quando você coloca no fogo, formam bolinhas lá embaixo do recipiente, não forma? Aquelas bolinhas ali é uma parte do oxigênio que está dissolvido na água, pessoal. Na água. Se você pegar um refrigerante, que é um líquido rico em gases dissolvidos, e aquecer, ele vai espumar exageradamente. Por quê? Quando você está aquecendo, você está favorecendo a saída do gás, você está diminuindo a solubilidade do gás no líquido. Aí o que é que eles fazem, pessoal? Captura essa água rica em metano e aquece. Quando aquece essa água, o que é que acontece, pessoal? O metano sai. Certo? O metano sai. Aí o que é que eles fazem? Capturam o metano. Certo? Captura o metano, CH4 aqui. E leva esse metano com a termoelétrica. Olha, primeira coisa boa, já aconteceu aí. Tirou o metano da água, não é assim? Tirou o metano da água, não vai liberar o metano na onde? Na atmosfera. Segunda, eles vão pegar esse metano e vão queimar. Quando o metano reage com oxigênio, o que é que ele vai formar aqui? CO2, água e o que mais? E energia. Então esse metano aqui vai produzir energia, a queima desse metano vai produzir energia na forma de quê? De calor. Não é assim? Esse calor, depois a gente vai especificar isso aí. Esse calor, ele vai ser usado para aquecer a água. Quando a água é aquecida, ela passa para o estado de vapor. E a pressão desse vapor vai mover uma turbina que vai gerar o quê, pessoal? Eletricidade. Então, quais são os dois benefícios desse processo todo aí? Primeiro, não deixar que o metano escape para onde? Para a atmosfera. E o segundo benefício, vai gerar mais eletricidade. Não é assim? Então, uma hidrelétrica que tem esse sistema, ela consegue liberar, ela consegue produzir mais eletricidade do que uma que não tenha, do mesmo ponto. Não é assim não? Porque essa aqui, além de produzir energia elétrica proveniente da queda da água, ela produz energia elétrica proveniente da queima de quem? Do metano. Certo? Isso aí, obviamente, é um projeto, uma ideia, não é assim? E tudo nasce assim, né, pessoal? Quando esse projeto se tornar um projeto viável, acoplado a cada usina hidrelétrica, a gente vai ter o quê? Uma termoelétrica. Minimizando a liberação de metano, não é assim?
liberalizando a produção de metano e também fazendo o quê, pessoal? Produzindo mais energia elétrica, certo? Aí vocês poderiam dizer, professor, mas a queima do metano libera também o quê? Os CO2, que promove o chamado aquecimento global, né? Assim, mas como eu disse no início, o que é melhor? Liberar o metano ou liberar o CO2? É melhor liberar o CO2, certo? Pronto. Aí, pessoal, a gente vai continuar falando de outras usinas hidrelétricas, ou de outros tipos de geração de energia elétrica, né? E aí, a cada ponto a gente vai falando. Pessoal, bom dia. Bom, me sobrou falar da defesa da natureza, né? Como sempre. Toda vez que eu vou falar de hidrelétrica, eu lembro daquela música que diz assim: o homem chega já desfaz a natureza da gente. Com a empresa diz que tudo vai mudar. Pra cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar. Resumindo, Sobradinho. tudo que eles falaram aí sobrou para mim, biólogo, poder defender. Desse jeito aí. Que é o seguinte, olha. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente quando a gente fala de impacto ambiental. Quando a gente fala de impacto ambiental, a gente fala do que faz com que a gente sente aqui no sábado de manhã para discutir esses aspectos. Não só para passar no Enem, viu? Independentemente se você vai seguir a carreira de biólogo, a área ambiental ou a área social, direito, sei lá o quê, todo mundo sente os reflexos dessas necessidades. Imagine um dia sem energia nenhuma. Imagine um dia na sua vida sem nenhum tipo de energia mais. Acabou tudo. Como é que fica? Então, nesse sentido, analisar, eu já falei isso aqui quando eu falei sobre aquela palestra da Rio Mais 20, lembra que estava aqui? Tinha um slide que eu coloquei, por isso que eu gostei muito dessa aula, que eu dizia assim, olha, a gente não pode analisar a questão ambiental apenas por um aspecto, o ecológico. Esse é cometer o maior dos erros, né? A gente tem que analisar a questão ambiental pelo aspecto econômico, como ele colocou, pelo aspecto político, pelo aspecto científico, como o Hélio estava explicando aqui, como é que funciona o processo. Todas essas coisas somadas, elas vão interferir no aspecto ambiental como um todo. E aí, para cada uma dessas usinas, eu coloquei assim um quadro resumido. Vou colocar alguns pontos, mas se algum ficar desapercebido, a gente pode complementar no final. Pontos positivos e pontos negativos. Algumas coisas vocês vão perceber que é comum na linguagem de todos os professores. Outras eu trouxe para tentar dar uma especificada no que eu vou falar. Tá? Então eu dividi aqui em quatro pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos, se vocês observarem, todos eles aqui, quando eu falo de pontos positivos, pronto, olha esse slide, pessoal, o antes me lembro bem, a gente vai colocar no site da escola. Todo mundo vai poder baixar, ter acesso normal, para evitar estar copiando, porque eu sei que a gente passa rápido, né? E vocês ficam parecendo um motorzinho copiando ligeiro, né? Mas vocês vão ter acesso em casa, podem pegar esse slide. Eu acho interessante anotar, é só algumas coisas que a gente fala, uma coisa que eu acho interessante, mas se ficar anotando o slide fica difícil de compreender a situação, tá? Mas vocês vão ter acesso ao slide, vai estar no site da escola. Bom, voltando aqui para a ideia. Se você olhar todo esse quadro de pontos positivos, que eu vou comentar cada um, os pontos positivos são pontos econômicos, não são pontos ambientais. Quando a gente fala dos pontos negativos, são pontos ambientais, não pontos econômicos, né? E como procurar um meio termo para isso, né? Eu, particularmente, como biólogo, eu não tenho um discurso tão xiita como o do Greenpeace, por exemplo, de se jogar na frente dos caminhões, de pular na frente das embarcações, de ficar um mês sem comer, fazendo greve de fome, não tomar banho e tal. Eu não sou assim. Mas entendo que é possível sentar na mesa da discussão e tentar procurar o meio termo. E as primeiras barreiras que a gente vai ter que enfrentar são esses aspectos econômicos. Então veja, primeiro ponto. A gente já falou aqui que representa mais de 80% da produção energética do nosso país. Consequentemente, isso vai gerar emprego e renda. Gera fundos para o país, gera emprego no sentido que você contrata trabalhadores para construir essa obra hidrelétrica. E tudo isso acaba pesando na hora de você tomar uma iniciativa pública. Até porque, se você analisar hoje a região norte, né, ela se dinamizou muito em função desses projetos. Que está atraindo mão de obra para a área. É um ponto positivo. Que até então era a região esquecida, né? Esquecida, abandonada. Né?
Bom, é considerado uma energia limpa e renovável. Esse limpa, eu coloquei aí entre aspas, porque do ponto de vista de produção, talvez sim. Mas quando a gente fala em meio ambiente e sociedade e comunidade tradicional, talvez o preço que se pague por isso seja mais alto do que qualquer outra produção energética, né? Bom, e aí ele comentou já sobre a região norte. Eu trouxe um mapinha para ele, por favor, deixa um cliquezinho, tem outro clique. Que aí foi o que o Neto colocou. Eu coloquei aqui o mapa do Brasil para que vocês pudessem observar um fenômeno que vem acontecendo muito hoje, que é essa corrida para a região norte, principalmente por conta do seu potencial hídrico para a produção de energia elétrica. Eu estava na Rio Mais 20 e tinha um cartaz, né? Até uma contradição em termos disso, mas tinha um cartaz enorme, dizia assim: Belo Monte vai trazer riqueza e dignidade para as pessoas do Velho Xingu, né? O cartaz era um cartaz promocional da empresa que vai operar a construção da obra de Belo Monte. Analisando mais tecnicamente, só de indígenas vão ser mais de 7 mil indígenas sendo remanejados desse local, da sua área de cultivo, das pessoas que nasceram e cresceram naquela região e que viveram a vida inteira daqueles recursos naturais e agora vão ter que sair para dar lugar a esse poderio energético, né? Tem mais um clique aqui, por favor. Bom, e a gente já começa com esse processo de aspectos negativos. Devastação e alagamento de grandes áreas naturais. Você não constrói uma hidrelétrica no tamanho dessa sala, né? Você chega num ambiente que tem a disponibilidade hídrica para isso, você tem que devastar aquela área para fazer uma barragem. Como o colega aqui explicou, não é barrando a água que vai fazer com que a água entre pelas turbinas, gire, se transforme em energia elétrica. E o povo que vive ali? E a biodiversidade que existe naquele local? Como é que fica? Né? Só para vocês terem uma ideia, aqui em Xingó, na época eu estava entrando na universidade, e aí uma das coisas que mais comentavam era da perda de material arqueológico que Sergipe teve com a construção da hidrelétrica de Xingó. Ao passo que ela trouxe desenvolvimento econômico para a região, hoje as eleições municipais de Canindé são uma das mais concorridas do estado de Sergipe, porque os royalties que a prefeitura de Canindé recebe são muito altos e deixam a pupila deles dilatada, né? Quando eles veem isso. Então, além dos repasses naturais, a prefeitura municipal de Canindé e daquela região tem os royalties da Chess, né? Mas aquela região, a região do Xingó, abrigava os primeiros hominídeos sergipanos que nós temos. Quem já teve a oportunidade de ir ao MAX, que é o Museu Arqueológico de Xingó, já deve ter visto nas suas apresentações itinerantes, quando eles mostram fósseis de homens sergipanos que viveram aqui há mais de 20 mil anos atrás. Antes da hidrelétrica ser construída, teve uma operação de resgate desse material de estudo. Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, da UFMA, da USP, da UNIT, foram a campo e tentaram resgatar o máximo desses restos mortais. Porém, muitos desses restos mortais ainda estão soterrados lá embaixo. Quando você faz o passeio de catamarã, tem uma parte que você dá um mergulhozinho ali, nas fendas da rocha. Às vezes eu fico com a sensação, quando eu vou que alguém, os espíritos vão me puxar ali por baixo, né? E ali embaixo, cheio de defunto enterrado, né? De restos mortais que não puderam ser resgatados e dificilmente vão ser. Porque para fazer isso teria que ser uma equipe de biólogos que trabalham com a parte de oceanografia, né? Para mergulhar e fazer esse resgate. No Brasil, infelizmente, é uma coisa que precisa colocar, nós não temos mão de obra capacitada para isso, assim como para uma série de outras coisas. Eu estava vendo a reportagem no jornal hoje que mostrava que a Vale do Rio Doce está pagando R$ 8.823 para um técnico em mineração. E não acha. Tem que trazer de fora. É outra coisa que tem que se colocar aqui. Se gera um poderio econômico, para quem? Para o brasileiro? Não. Dificilmente. Aí onde entra mais uma vez a questão política, né? Questão política, né? Na Barra dos Coqueiros, aqui, está sendo construído um parque eólico. Na época, eu ainda trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente e me lembro do custo que era para contratar técnicos